Olá, Menti! O assunto desta semana é sobre abordagem ao respondente. Se você já foi a campo, se você já necessitou que alguém respondesse a um questionário seu, como você fez essa abordagem? Essa abordagem é qualificada? Você conseguiu atingir o objetivo da abordagem, que é fazer com que o respondente responda ao questionário? Você sabe dizer se esse respondente, ele é confiável no sentido de que faz parte do seu grupo de inserção? Isso porque muitas vezes a gente acredita que ele possa fazer parte, mas na verdade não. Então, eu estou aqui para te mostrar alguns pontos para você ter mais confiança ao abordar uma pessoa ou respondente, para ele te auxiliar, te ajudar com os dados seguros e confiáveis. A confiabilidade do pesquisador em relação ao respondente é sob o princípio da verdade daquele respondente. Então, a gente tem o princípio da confiança de que ele está respondendo de forma 100% verdadeira. Logicamente que nesse percurso pode haver, sim, erro de interpretação no quesito da pergunta, mas isso, se acontecer, talvez tenha sido uma falta de teste do seu próprio questionário ou um questionário mal elaborado que induza inúmeras respostas, inúmeras reflexões. Então, separei algumas perguntas no History, lá no Instagram, para saber se você já conseguiu seguir esse passo a passo. A primeira pergunta é a seguinte: você já se sentiu inseguro ou insegura ao aplicar um questionário, no sentido de não saber como abordar, não saber se essa abordagem foi a mais correta, e não entender o porquê de não ter conseguido tantas respostas? Você conseguiu alcançar o objetivo da sua abordagem? Essa pergunta eu fiz logo no início desse vídeo. Acredita que fez de forma correta? Isso vale muito, porque a abordagem incorreta pode levar a uma negativa, pode levar a um completo limbo, ou seja, você envia o questionário e a pessoa nunca respondeu, ou pode levar a uma resposta do respondente completamente fora da realidade. Respondeu, por exemplo, com má vontade, porque não gostou da abordagem, e talvez não seja 100% verídica, e quando você for para a parte da análise, adotando o princípio, né, da confiabilidade, você vai adotar aquilo como verdade, não verdade absoluta, tá? Acredita que o seu resultado é confiável justamente com base nisso, né? A resposta do respondente é confiável, e a gente sempre tem esse princípio da confiabilidade de que o respondente respondeu 100% de verdade. Uma outra coisa interessante é que, se você faz pergunta de acordo com o momento vivido, a resposta pode ser uma hoje e outra amanhã. Não é que o respondente mentiu ou falou em verdade, mas é porque tudo pode mudar na sociedade. A sociedade, ela não é linear, e a gente tem noção disso. Fiz também, né, perguntas para quem já foi respondente. Se já passou por alguma situação constrangedora no momento dessa abordagem, e aí é sempre bom a gente pensar, refletir sobre isso enquanto pesquisador e pesquisadora, se a nossa abordagem está sendo constrangedora ou não. Te abordaram de maneira invasiva, isso vale muito nos dias de hoje, nas redes sociais. A gente acha que, por uma pessoa ter uma rede social, a gente já pode chegar no direct dela, no privado, fazendo perguntas, por exemplo, abordando para responder a determinado questionário, e não é bem assim.
Você se deu conta que não faz parte do grupo de inclusão da pesquisa, por exemplo, o pesquisador acredita, o pesquisador, a pesquisadora acredita que você faça parte do grupo de inclusão por mero achismo, não fez uma triagem verdadeira. E aí, com base nesse achismo, você pode perguntar de volta o porquê de você ter sido escolhido ou escolhida. E simplesmente, quando a pessoa fala o motivo, você nem se encaixa, né, naquele grupo. E aí, se torna uma situação constrangedora. Quer a resposta e nem explicaram direito do que se trata a pesquisa. Ou seja, a abordagem, ela foi simplesmente já em cima do questionário, não explica muitas vezes a finalidade de como esses dados serão usados e como serão armazenados, principalmente quando é pesquisa digital. Quando é uma pesquisa anônima, por exemplo, feita nas ruas, que a pessoa está respondendo manualmente, você não tem que colocar e-mail, contato telefone, não tem que responder nem o dado pessoal, a não ser, por exemplo, o sexo e também o sexo ou o gênero, né? Vai depender da pergunta que foi feita, e às vezes a faixa etária. Quando é somente essas duas perguntas, elas não são pessoais. Agora, quando começa a perguntar telefone, e-mail, não, porque você vai receber um feedback, não, porque pode entrar em contato com você para certificar se você é realmente uma pessoa, já teve isso, tá? De responder e você ter que informar o telefone, porque é o grupo de segurança, eles selecionam pessoas aleatoriamente para saber se são pessoas reais. E aí você tem que, tem que questionar onde esses dados serão usados, como serão armazenados, qual o limite, se tem algum termo para você ficar com a cópia, né, de que esses dados, por exemplo, não serão vendidos. Enfim, tem muita coisa, muita burocracia, e a gente também tem que pensar na abordagem. Recentemente, eu fui abordada, não gostei do tipo de abordagem e descobri que eu também não estou inserida no grupo que o pesquisador acreditava que eu estivesse. Eu comentei em uma postagem de um Instagram público, um Instagram institucional, mas eu publiquei em uma postagem de uma amiga que estava, né, inserida dentro dessa rede social. E, por ter comentado, eu recebi um direct. Fui olhar o direct, já era afirmando que eu consumia produtos culturais daquela instituição e explicou, logicamente, a finalidade da pesquisa e queria saber se eu poderia responder o questionário. Veja bem, a pessoa entrou em contato comigo numa rede social particular, foi no meu direct e já fez a afirmação e querendo que eu respondesse uma, um questionário. Eu simplesmente fiz a pergunta a ele, dizendo que como como eu fui escolhida para responder esse questionário. E aí falou que como eu olhava a rede social, possivelmente eu também consumia os produtos dessa instituição. E eu não sou a melhor pessoa para consumir nenhum produto assim, fielmente. Eu comentei para engajar a postagem dessa minha amiga que estava, enfim, a se apresentar nessa instituição. Não foi com finalidade de consumir os produtos daquela instituição. Não que a instituição não seja boa, é legal, bacana. Só que eu não sou uma pessoa que consome diariamente, semanalmente, os produtos. Sequer eu sigo essa instituição. Então, se a pessoa quer fazer uma pesquisa com um grupo de pessoas que consomem o produto, nem que seja produto digital, minimamente, ela deveria observar se a pessoa segue ou não a página. Uma outra coisa também,
observar se aquela pessoa tem uma página profissional, uma página pública. No meu Instagram pessoal, eu tenho todos os meus Instagrams públicos. Então, a pessoa pode simplesmente entrar em contato com o Instagram público, porque o privado, se ele fosse público, estaria aberto, né? Mas não é. Então, a gente deve evitar, sim, entrar em contato com os respondentes nas redes sociais privadas. A gente deve procurar pública. Procurar também filtrar o grupo. A gente tem que parar de ter preguiça de fazer essas filtragens, de fazer seleções, de fazer subgrupos para ter respostas confiáveis. Ou seja, eu posso até responder a esse questionário, mas a minha resposta não será efetiva, porque eu não consumo diariamente, nem semanalmente, nem por meio digital e nem presencial os produtos daquela instituição, da instituição cultural. Uma outra coisa também, a pessoa, o pesquisador e a pesquisadora que estiver a elaborar um questionário que está no campo para saber determinada resposta sobre uma instituição, e aquela instituição tem site, tem rede social, tem uma assessoria de comunicação, entre em contato com essa assessoria de comunicação, por favor, faça isso. Entre em contato com a assessoria de comunicação. Peça para inserir uma postagem, peça para fazer uma reportagem de que essa pesquisa está sendo realizada, solicitando que os seguidores, as pessoas que consomem o produto daquela instituição respondam. Essa é a melhor forma. Vai ter 100% das respostas? Não. Mas, pelo menos, não vai estar abordando de forma errada as pessoas que sequer estão inseridas nesse grupo. E aí você, com base no princípio da confiabilidade, vai ter, talvez, uma resposta que não seja verdadeira, mas não porque o indivíduo deixou de ser verdadeiro, mas porque simplesmente ele não faz parte do grupo de inclusão. Por isso que o comitê de ética, ele pede a as características para inclusão e exclusão, que é para você ter segurança de quem faz parte desse grupo. Então, se você for abordar alguém por meio de rede social, faça isso numa rede pública, procure um e-mail daquela pessoa, um e-mail profissional. E-mail é a melhor forma de você fazer a abordagem. Uma outra coisa também, se você tem possibilidade de fazer publicação por meio da assessoria de comunicação de uma instituição, seja governamental ou não governamental, use essa forma. Se você tem algum recurso financeiro e quer patrocinar, né, aquela postagem, né, até pelo seu Instagram mesmo, seu Instagram público, você pode, já vi pessoas patrocinando, pedindo para as pessoas responderem, explicando direitinho, eu acho muito bacana. Então, enquanto a gente está passando os stories ou o próprio feed, a gente vê essa postagem e fica até curioso, curiosa para responder aquela pesquisa e saber se a gente se encaixa ou não naquele grupo. Se você precisa realmente de um grupo mais fechado, como nesse caso, né, pessoas que consomem determinado produto dessa instituição, então você pode fazer o seguinte, in loco, né, sair da sua cadeirinha, sair do seu escritório, ir in loco e abordar as pessoas que realmente estão consumindo aquele produto, aquele local. E aí, isso é trabalho, e pesquisa é trabalho. Então, a gente tem que se dar conta que pesquisa não é um passatempo. Pesquisa é trabalho. E, para ser trabalho, a gente precisa tratar da mesma forma, com formalidade. Você pode concordar comigo, você pode discordar comigo, mas o que você precisa ter ciência é que, se você quer uma pesquisa com base, com dados mais confiáveis possíveis, você precisa ter criteriosamente as características de inclusão e exclusão. Melhorar a sua abordagem, né, ou fazer um passo a passo de como vai abordar esse público.
Espero que tenham gostado. Meu nome é Ana Luísa, sou mestre em Direito e doutora em Recursos Naturais e tenho um canal Boa Escrita para disseminar conteúdo acadêmico. Tchau, tchau.